Oi pessoal, eu sou Sofia, sejam bem-vindos ao Mundo de Sofia Book. E no vídeo de hoje eu venho resenhar para vocês o livro As Aventuras de Tom Sawyer. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que assim, sempre que tiver vídeo novo você já corre pra cá. E também aproveita e me siga lá no meu Instagram, porque lá vocês podem acompanhar melhor o canal. Então, sem muita enrolação, e vamos lá pra resenha. As Aventuras de Tom Sawyer é um livro do Mark Twain que é considerado o pai da literatura norte-americana. A história se passa no século XIX, no sul dos Estados Unidos, um pouco antes da Guerra de Secessão, ou também chamada de Guerra Civil dos Estados Unidos. Para escrever o livro, o autor se baseou na sua infância, foi relembrando das brincadeiras, das pessoas que brincavam com ele. Isso foi também essencial para a criação dos personagens, que são, na maioria das vezes, a maioria dos personagens ele usou como base de criação os seus amigos de infância que brincavam com ele, então ele buscou resgatar a sua infância para escrever essa história. O livro, publicado em 1876, traz a história de Tom Sawyer, um menino muito levado e travesso. Ele vive aprontando todas. Ele vive com a sua tia Polly, com seu meio-irmão Sid e a sua prima Mary em um vilarejo às margens do rio Mississippi. Ele vive atrás de aventuras junto com o seu melhor amigo Huckleberry Finn. Os dois entram em casas abandonadas, vão até ilhas desertas, eles vivem atrás de tesouros e vão até em cemitérios. Só que em uma de suas aventuras, os dois acabam presenciando um crime e são os únicos capazes de salvar um inocente da forca. Bom, nesse livro aqui a gente é apresentado a uma infância totalmente diferente da atual. As crianças tinham muito mais liberdades e viviam sem qualquer tipo de tecnologia. Na verdade, um ponto engraçado do livro é que a maior tecnologia que é apresentada aqui é o palito de fósforo, que é considerado uma grande inovação. As crianças também não tinham brinquedos, elas brincavam com a sua imaginação. O maior brinquedo delas era a imaginação. Além disso, nós somos apresentados a uma sociedade totalmente diferente da atual, uma sociedade em que ainda existia a escravidão. No livro, inclusive, tem alguns diálogos entre os personagens que são racistas. Esses diálogos demonstram o que era a sociedade do sul dos Estados Unidos no século XIX. Era uma sociedade que era escravocrata e tinha pensamentos racistas, e por isso os personagens refletem esse tipo de pensamento que era considerado correto nessa sociedade. Inclusive, esses comentários deixam o leitor muito incomodado, sabe? Você fica realmente incomodado com aquele tipo de pensamento. E essa situação só foi mudar, esse tipo de pensamento só foi acabar mesmo depois da Guerra de Secessão, que aconteceu pouco depois em que esse livro se passa. E depois da Guerra de Secessão houve a Vitória do Norte, ou seja, com a Vitória do Norte houve a abolição da escravidão. Bom, eu já tinha lido Tom Sawyer antes, mas foi numa outra edição que inclusive eu tenho até hoje, que foi nessa edição aqui, fininha, é uma edição mais para iniciantes mesmo. Eu tinha acho que 7 anos quando eu li essa edição, e é uma edição de 26 páginas só, essa aqui tem 224 páginas, então ler nessa edição aqui foi uma experiência muito diferente, porque inclusive quando eu li essa edição eu não tinha uma compreensão muito grande, sabe, uma compreensão maior para poder entender a história, e lendo nessa agora com uma idade diferente eu compreendi muito mais a história, inclusive alguns aspectos que eu não tinha entendido quando li essa, e foi uma experiência muito boa, eu gostei bastante, e é uma história assim, que muito apaixonante, sabe, uma história muito legal que deixa o leitor assim, em alguns momentos inclusive os personagens nos arrancam algumas risadas, então foi muito divertido ler nessa edição, reler essa história, porque sinceramente eu não lembrava de quase nada. Além disso, o personagem do Tom Sawyer, ele é um garoto muito levado, um garoto que vivia aprontando traquinagens, e pra enganar a tia dele, ele inventa conversas mirabolantes que são tão absurdas que vai arrancar algumas risadas do leitor. Bom, pessoal, então foi essa resenha, eu espero que vocês tenham gostado. Antes que eu me esqueça de informar qual edição é essa, se você tá curioso para ler Tom Sawyer, eu indico essa edição da editora Príncipes, uma edição muito boa, fácil, rapidinha e maravilhosa. Eu gostei muito de ler nessa edição. É uma edição muito boa e que eu gostei bastante. Se você quer ler Tom Sawyer, eu indico essa daqui que eu li. Enfim, muito obrigada por assistir o vídeo. Deixe seu like, compartilhe, enfim, muito obrigada. Beijos e tchau!